Bom dia a todos, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez pela graça, pela misericórdia, pelo favor do Senhor. É mais um dia que o Senhor nos concede, amém? Mais um dia que o Senhor, pelo seu favor, nos dá, aleluia, mais uma oportunidade, louvado seja o Senhor por isso. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus, amém? Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos, aleluia, graças a Deus por isso. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá no Evangelho de Mateus 16:1. Pastor, mas hoje não é Marcos 8, 11 a 13? Mas é a mesma passagem. E aqui em Mateus ela está um pouco mais ampliada, para que nós possamos compreender melhor. Mas se você for lá em Marcos 8:11, lá vai estar escrito: os fariseus e os saduceus pedem um sinal dos céus. E ele tem então o texto embaixo, Mateus 16:1, que é uma referência. Esta mesma passagem que você está lendo aqui em Marcos, ela também está lá em Mateus 16:1. E Mateus 16:1, a mesma coisa. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal dos céus, e a referência, Marcos 11 a 13. É o mesmo episódio, a mesma passagem, porém, em Mateus ele está mais ampliado, e assim nós podemos entender um pouquinho melhor, nos ajuda a compreender um pouco melhor. Amém? Vamos ler esse texto então. Eu convido você a ler a sua Bíblia no Evangelho de Mateus 16:1, em nome de Jesus. Diz assim a palavra: aproximando-se de Jesus, lembre-se que Jesus havia realizado aquela segunda multiplicação de pães, nós vimos isso ontem, né? Uma passagem espetacular, maravilhosa, porque ali nós vemos que Jesus ele se preocupa com as nossas necessidades, amém? Ele se importa com as nossas necessidades. E ele então diz que, aproximando-se ali no versículo, capítulo 16:1, os fariseus e os saduceus. Quem eram os fariseus e quem eram os saduceus, pastor? Fariseus eram um grande grupo e os saduceus eram um pequeno grupo. Fariseus eram um grande grupo religioso, zeloso da lei de Moisés, das tradições e dos costumes dos seus antepassados. Porém, eles cometeram o erro, a heresia, de equiparar estas tradições, esses costumes à lei de Deus. Colocarem elas no mesmo nível do que eu já tenho falado para vocês aqui várias vezes, que nós não podemos equiparar nada a Jesus Cristo. A salvação é pela graça e através de Jesus Cristo só. Amém? Nós nunca podemos dizer que eu preciso, vou dar um exemplo, né? Eu preciso ter Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador, e eu não posso comer carne de porco, por exemplo. Ou eu preciso guardar o sábado para ser salvo, né? Isso é uma heresia. Outro dia até usei de maneira equivocada a palavra blasfêmia. Não é isso, é uma heresia. Amém? Heresia, que nós aqui fazemos sempre, né, de bate-pronto aqui, né? E então, às vezes pode ser que a gente troque uma palavra ou outra, mas nada que não possa ser consertado depois. Mas então esses fariseus, eles eram muito zelosos. E os saduceus eram um pequeno grupo. Só que era um pequeno grupo muito abastado. Ele era composto daquelas pessoas ricas e dos sacerdotes. Os saduceus, eles dominavam o templo, enquanto que os fariseus, eles dominavam as sinagogas. Esses dois grupos, eles tinham pensamentos bem diferentes. Por exemplo, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, eles não acreditavam no juízo final, eles não acreditavam em espíritos nem em anjos, enquanto que os fariseus acreditavam. Então eram dois grupos com um pensamento bem diferente, mas que eles se uniram em torno do seu inimigo comum. E quem era esse inimigo? Jesus. E eles então, tentando Jesus, para colocarem uma prova para ele, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo dos céus, porque eles entendiam que se ele não lhes mostrasse, ele iria cair em descrédito, né? Mas Jesus, no versículo 2, lhes respondeu. Ele, porém, lhes respondeu. Veja bem, eles pediram um sinal dos céus, então Jesus lhe responde e lhe dá uma resposta com referência aos céus, né? Ou ao céu. Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Ouça o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que eles sabiam ler, né,
ou observar os céus assim como nós, não é verdade? Nós também pensamos assim, temos este entendimento de que quando chega o final da tarde, o pôr do sol e o céu está avermelhado, nós sabemos que no outro dia será um dia de sol. Né? É o mesmo entendimento que eles tinham. Ele está dizendo, olha, vocês na verdade sabem discernir o aspecto do céu, né? A aparência do céu, mas vocês não podem discernir os sinais dos tempos. Então ele está falando de duas coisas diferentes. O tempo ou aspecto dos céus, falando daquelas coisas dos homens, e o tempo de Deus. Porque existe um tempo dos homens e um tempo de Deus. No grego, a palavra para o tempo dos homens se chama cronos, que é este tempo nosso do relógio, né? De 24 horas. Já o tempo de Deus se chama kairos. E ele está dizendo, olha, vocês sabem discernir o cronos, as horas, os aspectos do céu, mas vocês não estão discernindo que o tempo de Deus chegou. O tempo do cumprimento da palavra de Deus, das profecias a respeito do Messias, do Cristo, chegou. E vocês não estão conseguindo discernir. Vocês não estão conseguindo discernir este sinal, e eu sou esse sinal. Jesus Cristo é para eles. Mas eles estavam com seus olhos e com seus ouvidos fechados. Eles não creram, não acreditaram que Jesus Cristo era o Filho unigênito de Deus enviado pelo Pai para a remissão dos pecados, para a salvação do mundo. E então Jesus ele continua e diz assim, uma geração má e adúltera pede um sinal. Uma geração má, nós não precisamos explicar, nós sabemos o que é mal, né? É tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, contrário à justiça de Deus, que é a sua palavra. Uma geração adúltera já, ele não está falando do adultério do casamento, né? Homem e mulher, amém? Quando um homem e uma mulher estão casados, se um deles tem um relacionamento extraconjugal, isso é um adultério. Porém, aqui ele está falando do adultério espiritual. É quando nós trocamos, ou quando eles trocaram, ele está dizendo, olha, vocês trocaram por causa dos costumes, das tradições, do achismo, das crenças de homens, ao invés de vocês ficarem na palavra, somente na palavra, vocês trocaram e adulteraram. Trocaram Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus criador de todas as coisas, do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há, vocês trocaram por outros deuses. Isto é um adultério espiritual. Isto é um adultério espiritual. Jesus diz, nós não podemos servir a dois deuses. Não podemos querer agradar mais de um Deus. Ou nós servimos a Deus, o Deus verdadeiro, ou nós servimos a Mamon, algumas versões, o dinheiro. Amém? Nós não podemos servir a dois deuses. Porque isto é um adultério espiritual. E é disso que ele está falando aqui. Vocês são uma geração má e uma geração adúltera, porque vocês trocaram o Deus, o Pai de vocês, por outro Deus. Amém? Vocês, a Bíblia, inclusive, ele faz essa referência, né, de que a igreja é a noiva de Cristo e Cristo é o noivo. Então, como igreja, nós temos que ser uma igreja pura, limpa, santa e irrepreensível. Nós não podemos trocar por outro noivo, por outro Deus. E é disso que ele está falando aqui. Às vezes as heresias, elas são muito sutis, né? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Isso de fato, a palavra de Deus de fato fala isso ou não? Senão isso é uma heresia, é um engano, é uma mentira. Amém? Então ele diz assim, que esta geração má e adúltera, pede um sinal. Estão pedindo um sinal dos céus. E nenhum sinal lhe será dado. Jesus está dizendo, eu não vou dar nenhum sinal para vocês. Nenhum sinal para vocês. Você sabe que nós temos que crer. Há muitas pessoas que falam assim, não, se Jesus fizer isso na minha vida, eu vou crer. Se ele não fizer, eu não vou crer. Não é verdade? Não tem pessoas que fazem assim, nós precisamos crer. Ele diz assim, não vai ser dado nenhum sinal para vocês, senão o de Jonas. E qual foi o sinal de Jonas? Se você for no livro de Jonas, nós não vamos agora ver, Jonas foi enviado para Nínive, você conhece toda a história, Jonas foi para um lado, né, não quis ir para Nínive, né, por alguns motivos que agora eu não vou explicar, que não dá tempo, né, e aí ele foi pego por uma tempestade, né, nós conhecemos toda a história, a baleia veio e ele saiu na praia justamente em Nínive.
não é? Nós conhecemos essa história. Ele foi para dentro do ventre, né, de uma grande baleia, segundo a palavra de Deus. E lá ele deveria percorrer a cidade e pregar o arrependimento, e dizer, ó, o juízo de Deus está vindo. Chegou o tempo do juízo de Deus. Discernam o tempo que chegou. Este é o tempo de Deus, de trazer juízo para Nínive, para esta grande nação. Era uma nação que se levava, segundo a palavra, 3 dias para atravessá-la. Ele deveria, então, usar esses 3 dias para atravessar Nínive e pregar a palavra de Deus. Porém, no primeiro dia, ele começou a pregar o arrependimento. E as pessoas se converteram. E as pessoas se arrependeram. Como diz a palavra de Deus, com saco e cinza, né? Com roupas de saco, como um exemplo de humildade, e cinza sobre a sua cabeça. Se arrependeram todos. A cidade toda, absolutamente todos se arrependeram. E Jonas não trouxe para eles absolutamente nada ou nenhum sinal dos céus. Ele só trouxe a mensagem: se arrependam, porque o juízo de Deus está vindo. E se vocês não se arrependerem, essa cidade será destruída. Amém? Então este é o sinal que Jesus disse que eles teriam. É só isso. É a mensagem, é a palavra. E essa é a mensagem que nós temos também. De arrependimento. Ontem, inclusive, uma pessoa mandou uma mensagem para mim, né, uma pessoa muito querida, e disse assim: pastor, por que Deus destruiu aqueles povos quando ele enviou o povo para a terra prometida? Se Deus é bom, por que ele fez isso? E muitas pessoas têm essa dúvida, e infelizmente é pela ignorância. O que é ignorância? Falta de conhecimento. Deus destruiu porque diz a palavra que aqueles povos, aquelas nações, chegaram no ápice da maldade. A maldade deles chegou ao céu, ou chegaram a sua maldade aos céus, diante de Deus. Por exemplo, na sua sociedade, eles sacrificavam crianças. Eles chegaram ao ponto de sacrificar homens, mulheres, crianças aos deuses, pedindo o favor dos deuses. Então Deus, ele teve misericórdia e suportou durante muito tempo, mas chegou uma hora que ele disse: não tem mais, não tem jeito mais. Então quando o seu povo, Israel, entra lá, Israel precisa destruir aqueles povos que lá estão. Então eles entram na terra prometida e por sua vez eles executam o juízo de Deus. Amém? E se você pegar na história, você vai ver que tem muitos povos que aconteceu exatamente a mesma coisa. Você pegar aqui, Incas e Maias, a mesma coisa. Quando eles chegaram no ápice, né, da maldade, sacrifícios humanos, né, crianças, mulheres, homens, eles foram destruídos. Deus te abençoe em nome de Jesus, Deus te dê compreensão em nome de Jesus. E diz ao final, né, e deixando-os, retirou-se. Jesus virou as costas e foi embora. Amém? Vamos orar por esse dia que está começando. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia. Pedir que o Senhor abençoe cada um que está aqui conosco, que o Senhor derrame da sua graça, do seu poder, da sua unção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero pedir a Deus que o Senhor cubra com o sangue precioso de Jesus e dê ordem aos teus anjos para guardá-los de todo mal. E se alguém hoje está enfermo, doente, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida a cura, em nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Seja curado, seja completamente restaurado na tua saúde, da cabeça à planta dos pés, saúde no corpo e saúde na alma, em nome de Jesus. E nós oramos pelo Brasil, pedimos que o Senhor abençoe o nosso país, abençoe com toda sorte de bênçãos, que o Senhor traga à luz as coisas que estão ocultas, que estão escondidas, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o nosso país, que o Senhor desfaça toda obra maligna contra o Brasil, que o Senhor abra o entendimento do seu povo, em nome de Jesus. Nos liberte e liberte o Brasil de todo engano, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, diz a tua palavra, e a verdade vos libertará, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Coloque os teus pedidos de oração nos comentários, que nós oramos por todos eles toda manhã, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Um grande abraço para todos.